Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma honra e uma bênção estar com todos vocês aqui presentes. E vocês também estão assistindo pelo nosso canal no YouTube. Uma grande bênção, realmente, e honra estar compartilhando desse tempo tão especial com o nosso Senhor sobre a vida de vocês. E espero que vocês aproveitem a viagem de hoje, porque tem temas bem interessantes e bem importantes que não só vão ficar no dia de hoje, mas também se completarão no dia de amanhã, no nosso culto de sábado, né? Então, vai ser uma continuidade amanhã e quem puder realmente comparecer aí para dar seguimento a essa palavra tão poderosa que Deus nos colocou, será uma grande honra e privilégio tê-los aqui. Hoje, o tema que o Senhor nos coloca é a Arca da Salvação, o caminho de refúgio no meio do juízo. E o Senhor já começa com a mensagem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 9 a 11. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto tanto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e tudo isso por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então que eu estou forte. Fui nécio em ficar me gloriando. Vós me constrangestes. Amém? Hoje a nossa porção é Noé, né? Que significa descanso. E vocês já vão entender que não é o descanso de descansar no natural. É um descanso que a gente já vai entender durante o desenvolvimento do estudo de hoje. Vai de Gênesis 6:9 até 11:32, com o profeta Isaías 54, de 1 a 10, o Evangelho de Mateus, capítulos 3 e 4, a carta de 1 Pedro, capítulo 3, de 18 a 22. Okay? E a parábola que ele coloca para hoje é o abrigo na chuva. Um grupo de viajantes caminhava pelo deserto, quando uma tempestade se formou. O vento rugia, as nuvens se fechavam e a areia feriu seus rostos. No meio do caos, um ancião apontou para uma caverna e disse: entrem, até que a chuva passe. Alguns zombaram, outros hesitaram, mas alguns confiaram e entraram. Quando o sol voltou, aqueles que se abrigaram perceberam que o refúgio os havia transformado. Haviam aprendido a confiar. Assim é a Arca da Salvação, não apenas um esconderijo, mas o lugar onde o coração aprende a descansar em Deus. A Arca é o espaço da fé, o abrigo que une o justo, o buscador e o arrependido diante do mesmo Deus. Amém? Noé, como todo mundo sabe, ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Já está em Gênesis capítulo 6, versículo 8. E ele é uma graça no meio do juízo. E Noé representa aquele que caminha com Deus, mesmo quando o mundo se corrompe. E o que mais temos percebido hoje nesse mundo é um monte de corrupção. E não é apenas corrupção política, corrupção empresarial, nada disso. Em todos os lugares, até mesmo dentro da própria igreja. Nós podemos presenciar situações aí que são vexatórias para o nome do Senhor. E muitas vezes os próprios ministros não estão nem aí para a situação, que o que importa é o modo de vida e o status que eles ostentam. E a graça é o poder que sustenta o justo no meio da tempestade. E muita gente tem dito
na minha face. Estou na graça. Estou na graça. Estão em uma queda. Quantos ministros muitas vezes têm me procurado, mesmo que diziam, estou na graça, e hoje me buscam para uma palavra de conforto. Por quê? A corrupção entrou nas igrejas. A corrupção entrou no evangelho. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus, motivando o fator emocional das pessoas. Eu estou passando por uma crise disso, crise daquilo. Isso é falta de dinheiro, é falta disso, falta daquilo. É falta de sabedoria no relacionamento com o próximo. E a prova de tudo isso daí é o quanto o número de divórcios tem prosperado. O quanto de crianças abandonadas tem crescido. E realmente, pessoas que nós temos visto fugir da palavra de Deus, principalmente ministros. Por exemplo, Noé significa descanso. Mas não é o descanso físico, mas aquele que confia no Altíssimo. E o que é essa confiança? É colocar, em definitivo, tudo na dependência de Deus. E isso nós estamos percebendo no nosso dia a dia. Conversando com as pessoas, visitando ela nas suas residências e tudo mais. Quando se fala em fé, quando se fala em amor ao próximo, quando se fala em realmente dedicar uma vida a Deus, a resistência vem em primeiro lugar. Talvez até você mesmo que está nos assistindo ou participando aqui do nosso culto, quantas vezes Deus já tocou você para fazer tal coisa e você olhou mais para a sua agenda, para o seu tempo, do que realmente ouvir a voz de Deus. Eu estou preocupada que o meu cabelo é bonito, porque o meu sorriso é lindo. Imagina, eu vou lá no meio do hospital, no meio debaixo de uma ponte, levar comida para aqueles fedentos e aquela coisa toda. Não, a igreja lá que faça. Pois é, você é a igreja. Você é a igreja. Quantas vezes o Senhor já tem colocado, vão ao hospital, vão fazendo isso, e você não mexe um dedo. Você não pega nem o telefone para entrar em contato, para saber se pode visitar, se pode fazer visitações. Nada. Nada. Mas eu não tenho a carteirinha da capelania, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Ora, cadê os seus ministros? O meu ministro não é adepto de visitar a igreja. Então ele não é adepto de Cristo. Porque ele mesmo fala. Eu estive doente e tu me visitastes. Eu estive sedento e tu me deste de beber. Eu estive com fome e tu me deste comer. E quando o ministro se recusa a fazer a obra de Deus, tem certeza que você está no caminho certo? Porque há ministros que dizem aí que eu tenho 50, que eu tenho 60, que eu tenho tantos anos de igreja disso, porque eu sou um ministro tal, que a igreja foi edificada na força de Deus, na força do braço, aquela coisa toda, quando não procura nem ajuda e está numa perfeita decadência. Mas a minha idade, agora eu vou mudar. Sempre há tempo. Não esqueça de Nicodemos, um experiente do Sinédrio, visitando ao Senhor. Pode um homem nascer de novo? Pode, desde que venha da água e do Espírito. Quantos ministros por aí estão precisando de um novo batismo? Um verdadeiro batismo em Cristo. Mas a arrogância da sua função ministerial
que vão pensar de mim. O mundo pode pensar qualquer coisa, mas o importante é o quanto de Deus habita dentro de você para receber essa mensagem. E ser tocado. E se permitir ser tocado, ser envolvido pelo Espírito Santo. Assim como Noé é o desejo transformado, o homem que constrói dentro de si um lugar de luz. Mesmo quando o mundo desaba, Deus sempre prepara um caminho do refúgio. E hoje eu sei que tem muitos ministros por aí. E hoje por que Deus está me tocando nisso daí? Como Ele me tocou a semana inteira, nessa palavra. Porque são muitos ministros que estão necessitando de amparo. Vivem mais em função da placa do que de Deus. Falam o nome de Jesus Cristo como se fala a feijoada. Ou o nome de uma comida qualquer que saboreia os seus lábios. Mas não um Jesus dentro de si. Tomam Santa Ceia covardemente. Promovem a Santa Ceia na covardia e induzem ao erro. Não se purificam antes. Simplesmente tomam a Santa Ceia porque é o dia da arrecadação. Se agora se transformou. Aquilo que era para ser um memorial de Cristo é o dia que mais enche para que eles arrecadem. As conotações perderam o sentido. Onde está Jesus numa posição dessa? Se todos os cultos ele está presente. E por que você só vai quando te interessa a Santa Ceia? Ou quando há a convocação da Santa Ceia? Em que lugar você está procurando abrigo? E a arca é a figura do nosso Messias. A arca é a figura de Jesus. Como ele diz lá em Gênesis 6,14, faze para ti uma arca. A arca salvou Noé e a sua casa. Assim o Messias é a arca viva, que nos preserva das águas do pecado. Você imaginou a imundícia no dilúvio? As pessoas com aqueles corpos boiando e tudo mais, cheios de pecado. E assim, lá em Mateus 3,4, Yeshua é batizado. Nosso Senhor Jesus tem o batismo. Um ato que simboliza atravessar as águas e vencer o juízo. Ou seja, você sair do mundo e aceitar, viver como regra de fé na Bíblia. Tudo que está escrito nela. E por que essa renúncia? De você só pegar os capítulos e os versículos que te agradam. Se você é vazio e continua vazio, mesmo professando uma fé, mas você ainda continua vazio. Ah, mas eu fiz cursos disso, cursos daquilo, hoje, agora eu sou teólogo, sou doutor, sou isso, sou aquilo. Você não é nada. Você é um dependente de mundo, de médicos, de hipócritas, de charlatães. Recebe charlatães na sua casa e não fala nada. Não repreende nem a maldade que eles trazem e que representam. O próprio engano. Não se esqueça que está escrito que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E a maldade, quando entra na casa, é contra Deus. Porque Deus rejeita o mal. E todo aquele que aceita que o mal entre na sua vida ou na sua casa, que seja enganado e dê sustento a tudo isso, é inimigo de Deus. Mesmo você se dizendo de Deus.
Mas você é inimigo, porque você aceita o mal, dentro da sua vida mesmo. Em 1 Pedro 3, capítulo 3, de 20 a 21, o batismo é comparado à arca, a água que purifica e te salva. Os 3 andares da arca, que todo mundo sabe, eram 3 andares que foram montados, a instrução era essa. Eles representam o corpo, a alma e o espírito de um ser humano. A nossa composição clássica, que todo mundo estuda, todo mundo conhece. O Espírito Santo é o betume que sela a arca, a presença que guarda por dentro e por fora. A arca é o recipiente da luz, o campo onde o homem se reconecta ao Criador. Você já pensou, Noé, vivendo 1 ano dentro daquela arca? Cuidando daqueles animais que são criação de Deus, cuidando da sua família. E o que mais eles faziam? Se não tinham notícias mais nada do mundo, não tinham interferência do mundo, o que eles tinham? Conexão com Deus. Quem não lembra dos 40 anos do deserto? O que eles tinham? Conexão com Deus. Jesus nos 40 dias. Conexão com Deus. Que nem o inimigo suportou. Veio fazer a tentação. E quantos vêm aí? E quantos vêm a tentação? Olha, eu vou te dar todos os tesouros do mundo. Você vai ser rico. Deus vai te honrar. Clame aos anjos, eles te segurarão, te salvarão. Quantos saem com essas promessas vazias? Como o próprio inimigo, querendo enganar o Senhor. E quantas vezes ele te engana? Mas nós temos uma promessa da misericórdia. Assim está em Isaías 54, 9. Isto é para mim como as águas de Noé. O dilúvio terminou, mas a promessa permaneceu. Deus selou uma aliança de misericórdia. A luz da compaixão vence o rigor. É um prenúncio da nova aliança com o nosso Senhor, nosso Messias, Jesus, Yeshua, o Hamashiach. É a manifestação do Espírito que renova e restaura. O Espírito Santo é a pomba que traz o ramo da oliveira. É o sinal da reconciliação e da esperança. Não é somente para aparecer na igreja lá, rodopiando, girando, fazendo, acontecendo um monte de coisa. Ah, está no Espírito Santo, esse é o poder do Espírito Santo, esse é o poder da mentira. O Espírito Santo é consolador, é reconciliador, e não gato fogueteiro que fica andando, querendo fazer estripulias. Entrar na arca hoje, como está em Gênesis 7:1, entra tu e a tua casa na arca, que hoje a arca é o próprio Cristo. Entrar nela é aceitar a graça, buscar o arrependimento e permanecer no refúgio do Espírito Santo. O Espírito nos sustenta sobre as águas. O justo nos conduz à aliança eterna. Ele foi considerado justo. Foi para o madeiro sem ter cometido um pecado, mas carregou todos os nossos pecados. E mesmo assim, ainda hoje, somos aqueles que zomba dele todos os dias. Precisamos que ele desça da cruz para provar que nós temos que segui-lo. Quando não olhamos nem para nós mesmos, de quão errado nós estamos, de quão arrogante estamos.
O coração torna-se o santuário da presença divina. Por isso que Deus sempre fala, vigia o teu coração. Dele provém tudo que é necessário. Então nós precisamos o quê? De um novo começo. Como ele mesmo diz lá em Gênesis 8,16. Sai da arca. Sai da arca para que você resplandeça. Como ele cansou de falar. Porque nós somos imagem e semelhança através de quando resplandecemos ele como luz. Ele mesmo fala, o Senhor, eu sou a luz do mundo. E quem está em mim também ilumina. Resplandece. Noé saiu para recomeçar. O Messias ressuscitou para renovar toda a criação. Foi o que ele falou semana passada. É um reboot no nosso sistema original. Configuração toda atrapalhada que nós permitimos. Vamos baixar isso, vamos colocar aquilo outro, para facilitar a vida. E nos perdemos no meio da razão. E nós, que encontramos refúgio em sua graça, somos chamados a reconstruir, a reconciliar e a viver sob a aliança da misericórdia. E assim como está em Isaías 54:10, a minha misericórdia não se apartará de ti. A arca da salvação é o próprio Deus conosco. É o próprio Senhor Yeshua. É o próprio Senhor Jesus. É o Emanuel. É o refúgio em meio de águas e ponte para um novo amanhecer. E você? Vai aceitar Cristo na sua vida hoje? Vai resplandecer a face dele? Vai procurar usufruir desse momento tão especial na tua vida? Para que você realize obras? Ou você ainda vai olhar para o seu celular, olhar para a sua agenda e ver quando você vai ter tempo? Quando se coloca pessoas num hospital, são 24 horas de necessidades. 24 horas que Deus nos coloca para que possamos visitá-los. Isso eu não estou nem entrando no mérito das visitas que a gente faz aí debaixo das pontes, nas ruas, agraciando as pessoas com comida. Mas o pior de tudo são as drogas. Estamos perdendo jovens para as drogas, adultos para as drogas, ricos para as drogas. E não há no meio um que leve a palavra de Deus a eles. Mas espalharam lá a Cracolândia. Eu não estou falando de Cracolândia. Hoje a droga está em todas as casas. Por quê? Não há a presença de Deus. Muitos se dizem dessa religião, daquela religião e tudo mais, que Deus vai providenciar aquela coisa toda, mas ficam no comodismo. Não se mexem. Não se amoldam à palavra do Evangelho. Rejeitam a palavra, mas querem a graça de Deus. Eu quero viver na graça, mas continuam no mar do pecado. Quantas vezes você já foi chamado para ter uma unção aqui, nesse santo lugar?
e você rejeita Cristo. Não é o lugar. Você rejeita o teu chamado. Você rejeita aquilo que Deus está colocando e sempre colocou no teu coração. Eu quero fazer a obra. Pois bem, Ele está avisando. Sua arca, a tempestade vai chegar. E muitos naufragarão. E por isso, Ele nos coloca para orar. Orar por você, pela tua família, pelos teus amigos e teus inimigos, para que cada vez mais o Espírito Santo te toque e você se convença que você é amado de Deus, que você é um escolhido para resplandecer, não para ficar nesse ostracismo, sentado atrás de uma tela, mas sim participar. Você é chamado. Você já ouviu. É hora de entender. Como o chamado da gruta, que protegeu. Eles confiaram naquele ancião. E saíram de lá. Aprendemos a confiar. E hoje, muitos têm que aprender a desconfiar dos caminhos que estão sendo apresentados. Porque caminhos, quando são muito fáceis, é para se desconfiar. Não, que aqui tem muita gente e todo mundo vai. Desconfie. Lugar de muita gente, também de muito pecado. O Senhor mesmo já ensinou isso. Lembram que 5.000 e 7.000 eram alimentados, mas somente 12 permaneceram fiéis. Mesmo tendo 70 sendo enviados, mas somente 12 permaneceram fiéis. Igreja não é quantidade de pessoas, mas qualidade de corações dispostos e disponíveis para o Senhor. Amém? Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Tu que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, nesta hora levantamos o coração em gratidão, porque em meio às tempestades da vida, Tu preparas uma arca. E essa arca é o Teu Filho, o nosso Messias, o nosso refúgio e salvação. Assim como Noé entrou pela obediência, queremos também entrar, mas pela fé. Sela no Senhor com Teu Espírito Santo, fortalece no Senhor para atravessar as águas do tempo. E faz de cada coração, aqui, presente nesse santo lugar, e aqueles que estão nos assistindo também, Senhor, lugar de luz, de paz e de reconciliação. Que sobre o teu povo venha a promessa de Isaías. Ainda que os montes se retirem, a tua misericórdia não se apartará de nós. Todos nós, Senhor, possamos reconhecer-te como único e verdadeiro Deus. Fonte da luz, da graça e da verdade. Em nome do Messias, o nosso Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, o justo, aquele que é a arca viva da nossa salvação. Assim oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.